Ele trabalhava na gráfica. Eu falei, pô, Natan, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu tenho aqui uma produtora audiovisual. Eu falei, Olha eu tô só. procurando uma sala para fazer podcast, vou montar. Ele falou, entra aqui. Já estava montada? Tudo pronto. Você tropeçou no cara que você conhecia, que tinha feito os adesivos do teu barco. Olha que Aí coisa. na hora eu olhei e falei assim, Oba, beleza. obrigado. Tem uma mãozinha que fala, ó, é por ali. Entendi. Mas você sabe que eu acho isso? Eu acho Entendi, que você cara. tem sempre uma bifurcação, né? A vida te coloca lá para você escolher o lado de esquerdo ou o lado direito. Você vai pro esquerdo, às vezes é o errado. Aí ele dá outra bifurcação. Amigo, é pra lá. Ele vai te dando o toque. Se você for muito cabeça dura, você vai errando muito. Continua errando ou continua acertando. Ou se você... É isso. Cara, e aí eu falei isso. assim, entendi, beleza, vou fazer. Entendi, é isso. Falei, tá bom, agora é a minha parte, meu. Porque tem gente que não entende essas Cara, eu ia comprar tudo, eu ia fazer. Sim. Tudo bem que depois eu acabei comprando, porque aí investi Mas você lá precisava dentro. começar. Eu precisava dar Pra um passo. começar era isso. Cara, passo... marquei a primeira, na próxima semana eu já tava Porque gravando, tava lá na Alex. mão, tava na mão. É isso, é isso. Eu acho que tem uma mãozinha lá em cima que fala, amigo, caminha por aqui, ó. É isso aí, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Selincast, podcast feito para você, velejador e velejadora. Eu sou Alexandre Bandeira e eu estou aqui hoje com a missão de criar um legado da vela brasileira e principalmente atrair novos praticantes para a modalidade. Com produção audiovisual Vida Moderna, nosso estúdio aqui de São Paulo. Você que quer fazer um podcast, tem aqui o estúdio de São Paulo, Avenida Moema 300, é só procurar Vida Moderna, você consegue fazer o seu podcast aqui também. E nossos queridos apoiadores, Santec, o protetor solar do velejador, muitos bons ventos, onde você encontra a condição do vento em tempo real e outras informações também para você que vive no mar. Informação importante. Entra lá, o URL, muitosbonsventos.com.br, que você vai ter todas as informações que precisa. E o iTech IT Soluções de TI para a sua empresa, que nos apoia aqui no programa Selincast. Lembra de deixar o seu like, né? Assina o canal, porque isso é importante para a gente manter esse projeto vivo e para chegar cada vez mais para novos espectadores e trazer mais gente para a vela. Bom, chega mais de delongas, estou aqui hoje com uma pessoa especial. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio de São Paulo uma pessoa que tenho no coração de muitos anos de amizade. Nos encontramos de novo na vela, né? Porque, como eu sempre falo, o vento nos conecta, né? Ou não é? E é uma pessoa que muitos de vocês conhecem e aceitou esse convite aqui para participar do Selincast. Ele que é apaixonado pelo mar, pela vela desde criança, tem muita história para contar e hoje é responsável por um projeto maravilhoso em Ubatuba. Ele que é diretor de vela do Ubatuba Yacht Club, Alex Calabria. Seja muito bem-vindo ao podcast Selincast, Alex. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, a honra é minha, obrigado. Muitos anos de amizade, né? É isso aí, muito Depois legal. de muito tempo a gente se encontra no mar e fala, pô, você estudou comigo, que legal, quanto tempo. Quem diria, né? Quem que a gente diria. Ia se encontrar, né, cara? Como você diz, o vento nos conecta. O vento nos conecta. Usem essa frase aí, porque é isso. A gente tem que se conectar mesmo e, sem dúvida, o vento conecta a gente de diversas formas, né? Conecta a gente porque a gente gosta do vento, o velejador gosta de velejar, então a gente precisa do vento. Conecta a gente porque a gente consegue ir para lá e para cá com o vento, ajustando as nossas velas. E na vida é assim também, não é, Alex? Com certeza, é o que a gente estava falando, né? Existem lá as opções, mas a gente tem que fazer escolhas e às vezes o vento vai empurrando a gente para o lado certo, né? Quando não é o lado certo, depois ele muda, o importante é o rumo, você fala, é para lá que eu tenho que ir. É isso aí. Que legal, Alex. Mais uma vez, obrigado Valeu, por Alex. aceitar esse convite para bater esse papo com a gente. Tem muita coisa para falar aqui hoje. A gente vai falar dos desafios de ser um diretor de vela dentro de um clube tão importante, né? Com tanta história no Brasil e no litoral norte paulista. Mas antes eu queria ouvir um pouco da sua história, a história do Alex. Como é que foi que você começou a velejar? Aonde foi? E quem que inspirou você, se é que teve alguma inspiração? Conta pra gente um pouco sobre a sua história na vela, Alex. Ah, legal. Acho que quem inspirou essa vida náutica foi meu pai, né? Sem dúvida nenhuma.
Ele que não tinha ninguém na família que gostava de velejar, ou talvez até gostasse, mas nunca tiveram essa tradição. Meu pai, do nada, há muitos anos atrás, eu super pequeno, ele resolve comprar um barco novo na Mesbla. Mesbla, antiga Mesbla, vendia barco, vendia motor de popa. E, por incrível que pareça, lá vendia um Scaler. Eu lembro até hoje, ele era amarelo, parecia um quindim, grande, pesado. E meu pai, do nada, sem saber, sem ter amigos que velejava, resolveu, porque ele tinha uma paixão pelo mar. Meu pai italiano, né? Viveu em Nápoles, via o mar, aquelas coisas. E ele comprou uma baleeira amarela da Mesbla. E aí a gente ficou alucinado, né? Imagina, eu e minha irmã pequenininhos e tal, ele botava a gente dentro do barco, na carreta e tal, mas não deixava a gente velejar com ele porque ele tinha que aprender. Então virou, capotou, foi aquela loucura e ele foi aprendendo aos poucos. Então essa foi o meu primeiro contato, foi dentro do barco na carreta. A estreia. A estreia. E aí eu já achei aquilo super legal. Falei, pô, o que é isso? Aí eu via ele saindo para o mar. Eu tinha casa na Ilhabela, na Barra Velha, antes de me mudar, né? A casa de praia da nossa família, antes de sair da Ilhabela e ir para Ubatuba, era lá na Barra Velha, perto da balsa. Então era onde teve essas primeiras aventuras. As minhas primeiras aventuras aconteciam lá. E ali é bárbaro, tem um pôr do sol super legal e tal. E lá eu era vizinho do Ralph Bruder, inclusive, nessa época. E aí eu via meu pai sair de barco, eu ficava louco e tal, mas não consegui velejar com ele porque eu era muito pequeno e ele não tinha confiança nele ainda. Entendi. Beleza, ele gostou da coisa, depois ele vendeu. E esse foi o único barco novo que meu pai comprou. O resto foi tudo barco velho, que ele adorava reformar. Ele sempre teve muita habilidade com madeira, essas habilidades manuais. Então ele comprou um pinguim velho e passou as férias reformando, e eu vendo ele reformando. Pô, lembra até hoje, chamava Farfala, e ele pintava, deixou lindo, tomava sua caipirinha. Eu falava, poxa, que coisa bacana. Né? Infelizmente nunca tive essa habilidade manual dele, mas eu ficava admirado com isso. E aí comecei a ser o proeiro dele no Pinguim, comecei a velejar com ele, mas tudo também na orelhada, porque ele também não tinha feito curso de vela. Acho que naquela época nem tinha curso de vela, ou ele não sabia que existia. Começamos a velejar lá no canal da Ilhabela, tal, salva-vidas. Tem até uma foto que eu te mandei aí, que é divertidíssimo. E foi isso. Com quantos anos isso, mais ou menos? Eu devia ter uns 8, 7. Garotão. E eu sempre pedindo, quero ir, quero ir. Ele, italianão, super preocupado, não querendo que as coisas... Porque ele não era louco. Ele era louco com ele, mas com os filhos ele era super protetor. Prudente pra caramba. Aí ele gostou da história, depois ele comprou... Você tem alguma foto dessa época? Tenho. Coloca aqui pra gente alguma coisa. Isso daí é da minha época que eu fui morar na Itália, ser instrutor de vela. Tem isso também? A Valtour e tal, se você quiser. Então, peraí, vamos lá primeiro nas primeiras. Gabi, passa aqui um pouquinho. Eu acho que eu não mandei na ordem, né? Mas... mas não tem problema. Vamos lá. Vamos achar alguma coisa aí das mais antigas, vai. E era legal porque nessa época era super diferente, né? Olha essa foto, isso daí é o curso de vela. Isso aí é como se fosse o Clube Med, só que é da Valtour. É o Clube Med italiano. Na Itália. Que legal. Eu vendi um carro velho que eu tinha, fui com a cara, com a coragem, falei assim, quero morar na Itália. Porque meu pai italiano era super protetor. E eu precisava ter uma independência. Essa aqui, olha aí. Já gostava. Isso era mais ou menos naquela época... E aí, não sei se na sua escola tinha, a gente tinha aqueles desfiles. E com fanfarra e tudo mais. E todo mundo, ia de jogador de basquete e tudo mais. E você foi de velejador, sabe? Você tava com... Sabe quem é esse moleque aqui? O Ralph. É o Ralph. A cara dele. Depois do Pinguim, meu pai comprou um Tahiti 16. E aqui sou eu, esse de bonezinho, com a minha mãe. O Tahiti 16 é minúsculo. E com ele a gente começou já a embarcar para valer, meu pai andar no canal e tal. Mas ele, muito louco, já ia para Ubatuba, já ia para Ilha das Couves, já se aventurava. E tem uma história muito divertida porque essa já é a mudança né, de barco monotipo para o oceano. Um tipo oceano. Ele, depois que ele começou a sair, ele teve um dia que ele resolveu sair sozinho. Ele falou, pai, deixa eu ir com você e tal. Não, hoje eu quero sair sozinho. Foi sorte, porque ele sumiu, desapareceu no mar, entrou uma tempestade louca no canal de São Sebastião. Ele sumiu, minha mãe ficou desesperada, com 2 crianças pequenas em casa, não sabia o que fazer.
ligou para a Marinha falou, eu não posso botar barco na água porque o mar tá muito ruim, o vento tá muito forte, não pode sair helicóptero, e meu pai já tava, sei lá, 12 horas sumido. O que ela fez? Foi pro Yacht Clube de Ilhabela, foi lá na varanda do clube, um monte de lancheiro tomando uísque e tal. Ela falou, olha, meu marido sumiu. Gente, não era sócio, não era nada, muito pelo contrário. Mas ela foi lá com a cara e com a coragem, desesperada, falou, meu marido sumiu. Sei que eles, muito loucos, a Marinha não saiu, eles pegaram 2, 3 barcos e saíram procurando ele. E procuraram a noite inteira, a madrugada inteira. Quando deu de manhã, tava o meu pai, esse Tahiti 16 ficava... Com esse barco? Com esse barco aqui. Ficava lá na balsa, lá naquela enseada da balsa, na Barra Velha. Sei. Tava ele deitadinho, coberto com as velas, morrendo de frio. Quieto. Quando viu a porrada, ele ficou lá. Só que, ela mandou os caras procurarem. Depois veio uma conta de diesel gigantesca que minha mãe e meu pai devem estar pagando até hoje. Caramba, Alex! Mas essa foi uma história muito louca. E não tinha previsão de vento, essas coisas. Não tinha onde pesquisar essas coisas. Não tinha GPS, não tinha nada. Eles olhavam assim, tá bom, tá bacana, o dia tá lindo. Quanto mais bonito o dia, às vezes até pior, porque você não tem as nuvens para te Hoje dar uma tem muito bons ventos, olha aí. Hoje tem muito bons ventos. A gente olha lá e fala, ali na ponta das canas tá ventando, vamos para lá. Olha aí, que mais que a gente tem aqui, Isso daí Alex? É muito legal. Eu velejava, né? Eu já estava velejando bem, já tinha comprado meus barcos, tinha sido campeão de vela na semana de vela, mas resolvi fazer um projeto diferente. Vou velejar com a minha família. Minha esposa, meus 2 filhos e meu sobrinho, todos pequenininhos. São teus filhos aí. Existia a categoria de clássicos. Eu comprei um Germanfress 43, o Ares 3, que era do João Zarif, um barco super histórico. Eu me apaixonei pelo barco, reformei, fiquei 2 anos reformando. Falei, vou botar minha família para velejar e eu quero velejar bonito com eles. O resultado é consequência. Fomos tricampeões da semana de vela seguidos e aí, assim, pegando porrada e os caras olhavam assim. O pessoal que você velejou lá do Vendetta, do Atrevido, olhavam e falavam assim, quando que vai sair um adulto lá de dentro? Aquela puta porrada acontecendo, a gente fazendo peeling de Genoa, porque eu não velejava com vela de enrolar, eu velejava com aquela Genoa 150, subindo, fazendo peeling e tal. E essa molecada eu fazia trabalhar. E Raiz. Raiz. Vamos ver mais, eu quero ver o Alex no começo. E também lá na Itália. Esse era o meu barco que eu ensinava, era o New Zealand. Era o quê? Um ding? Parecia um Oday 23. Um Oday 23 não, desculpa. Um Day Sailor. Que é um barco escola aqui no Brasil. Lá também eles chamavam de Caravel, que é parecido, mesmo tamanho, tudo. E a gente enfiava lá os praia é essa lá na Itália, Alex? Eu fiquei em Ostuni, que é no sul da Itália. Que no inverno não tem areia, no verão eles trazem um monte de areia, transformam a praia e é super legal. Que é só pedrinha? Só pedrinha, mas o lugar é lindo. E aí fica desse jeito? E aí fica desse jeito, e esses eram os alunos, então, por exemplo, essa era a minha turma. E aí esse também começou a ser meu contato de regatas, porque o que a gente fazia? Cada um tinha o seu barco, ensinava vela para eles durante a semana toda, no final você tinha uma regata eu não com sabia dessa sua história, não. Putz. Professor, vou te chamar de professor. Foi uma época maravilhosa posso da minha vida. Posso imaginar. Tranquei a faculdade, que a gente estudava, foi nessa época. Foi essa época. Eu tranquei e fui para lá. Tentar minha independência, assim. Que massa, que história legal. E ganhar um dinheirinho, e foi aí que eu fui para... Com alguma coisa que você já gostava de fazer, né, cara? Que mais que a gente tem? Vamos ver. Aí aqui, também de novo, com os meus filhos, com sempre velejando em Ilhabela. Olha o tamanho dessa molecada. E minha mulher. Então, aqui a gente não tinha posição definida, eu ficava no leme. Não, a gente tinha que fazer um rodízio. Então, por exemplo, na largada, essa coitada, graças a Deus, a Roberta me acompanha em tudo. E ela é super esportista também, adora essas aventuras. Então, na primeira vez que eu falei, é o seguinte, você vai fazer a largada, você fica no leme. Eu falei, não, e esse barco tem skeg, então ele não responde muito rápido. Então, você tem que sair das confusões da largada com bastante antecedência, senão você leva uns 3 ou 4. É mais ou menos que nem um atrevido, você bota o rumo e tchau, sai da frente. E aí eu botava ela para velejar, e aí era muito... Que legal, hein, corajosa. Essa gente lá toda uniformizada, numa das vitórias que a gente teve, todo mundo. Esse meu sobrinho era bem grandão, mas ele aí tá com 14 anos, ele é grande. É?
Que mais? Vamos ver. Eu quero ver o Alex. Tem alguma coisa sua no começo? Tem. Acho que é a próxima, vamos ver. Pode aqui passar. ainda Aqui era os Pegas Nós e o Aonde Cangrejo. está esse barco hoje, você sabe? Tá no Rio, a gente achou um dono maravilhoso que deixou ele lindo. Que legal. E ele gosta de velejar solitário também o tempo inteiro. E aí ele foi fez 2 Santos Rio já com ele vai super bem. Que Chama legal. Marcos Soares. Que legal. Amigo do Lars, bem bacana. Aí a comemoração. Aí de novo lá na praia, Itália. lá na Itália de novo. Esses eram os meus colegas de aula. Ali. Pode passar mais uma, que acho que agora é a próxima. Boas memórias, né? Boas memórias. Que legal, cara. É isso que eu gosto de trazer aqui. Eu peço para vocês, só tragam imagens do começo ou imagens que tragam boas memórias, né? Acho que você passar mais uma, acho que vai ter da... Tem, Gabi, mais? Acabou. Tinha justo aquela do pinguim que eu queria mostrar para vocês. Será que veio? Se tiver, senão não tem problema. Beleza, o Gabi vai procurando aí. Enquanto isso, vamos voltar um pouquinho nessa fase que então você tava lá, ainda saindo de proeiro no Pinguim com seu pai. E aí ele comprou esse Tahiti 16. Eu comecei a gostar, conheci o Ralph. Tá. E aí você falou de inspiração. O tio do Ralph, o George Bruder, foi um tricampeão de fim maravilhoso. E fiquei super amigo dele, né? A gente era unha e carne, um dia aí outro. Então eu comecei a me identificar um pouquinho com a história do tio, que ele viajava naquela época, ia para a Europa, foi tricampeão. Aí comecei a me interessar, porque eu não fazia regata até então. Meu pai nunca foi de regata. Tá. E aí, nessa história toda, meu pai trocou de barco de novo, foi para um 23 pés. Eu comecei a gostar de velejar. Ele falou, então você vai fazer um curso de vela. Minto, antes da gente ter acontecido isso... Não, foi isso. Fiz o curso de vela no Yacht Clube Paulista e você não sabe quem foi o meu instrutor. Bruno Prada. Brincou! E aí, mais coincidência. Olha aí. Além do Bruno Prada ter sido meu instrutor, que era um monitor, né? Eles pegavam os alunos dos anos anteriores, botava como monitor, que ficava lá. E aí você tinha os alunos. E nessa época do que eu fiz lá no Yacht Clube Paulista, que era super legal, estava fazendo junto comigo o Matias Eli, irmão do Ramiro, que deu a volta ao mundo, que é meu amigão até hoje, mas na época nem conhecia ele. Assim, você fez curso de vela? Fiz. Esse aqui sou eu, é meu barco. Então, o Matias e o Robert Scheid também. Olha, que legal. Todo mundo. Um deu a volta ao mundo, o outro foi campeão mundial 8 vezes e eu fiquei ali, no limbo. Mas é que eu acho que estava formando aquela geração, né, cara? Era uma geração que estava sendo formada ali naquela hora, naquele momento, né? É que todo mundo... acho que assim, acho que é um pouco do que o Bruno falou aqui para você. Não tinha muito incentivo, né? Ou seu pai bancava, então seu pai tinha que ter o recurso, ou a FEVESP, ou alguma coisa. E aí só os malucos sobreviviam com a ajuda do pai e tal. Eu não tive isso. E aí eu percebi, porque o legal do curso é que você tinha o curso durante a semana, no final tinha regatinha. Então esse foi meu contato com as competições. Falei, nossa, que legal, que bacana, eu quero competir. E aí eu fiquei apaixonado, já tinha ficado apaixonado pela vela. E aí meu pai, sempre com pouco recurso, e eu já começava a ser aquele aluno não tão bom na escola, então estava lá periclitando não passar de ano. Ele falou, se você passar de ano, eu vou te dar um barco. Ele era só seu. Aí eu passei, porque a motivação foi... Bela motivação. Bela motivação. Aí eu ganhei um Starfish, que é um Sunfish, que é um barco diferente, com 2 velas e tal. E eu e minha irmã velejávamos na Ilhabela o tempo inteiro. Olha aí. Para cima e para baixo e tal. Puta, teve até uma época que a gente estava lá no Pindá velejando com esse barquinho, apareceu um daqueles leões marinhos e tal. Mesmo? Diz que é bravo pra caramba. E aí, ele queria pular, a gente queria passar. Olha o perigo que a gente passou. Olha só, cara. Mas aí foi isso. E aí, meu pai... A gente foi roubado 200 vezes lá na Ilhabela. Meu pai falou, puxa, chega. Balsa tá complicado, aqui também acontece um monte de coisa, vamos mudar para Ubatuba. Então a nossa casa de praia, que era na Barra Velha, se mudou para Ubatuba. E aí lá, minhas férias todas aconteciam lá. Meu pai tinha barco lá, ele comprou um 23, depois comprou um Peterson 33. Aí a gente
Te falei, né? Meu pai nunca comprou nada novo, só velho. Então, esse 23 pés que ele comprou, era um Cruiser 23, tinha um motor de centro de gasolina. Claro que nunca funcionou. É mesmo? Mas ele também nunca comprou um motor de pulpa ou qualquer coisa. Ele tentou consertar, não consertava. Então, a gente velejava. Então, a gente saía do pier lá da Sudelpa, velejando e voltava velejando. Entrava, fazia manobra. E aí, nessa época, meu pai, sempre autodidata, comprou o livro do Tabarly, que tinha aqueles desenhos. E eu comecei a desenhar barco. E aqui eu falava o cara faz assim a manobra para parar no pier. Pai, vamos fazer isso junto? E aí a gente ficava se enfiando nos barcos. Aprendendo. E aí a gente, não satisfeito de fazer com 23 pés, começou a fazer com 33 pés. Pesadão, porque ele comprou outro barco mais antigo, que o motor também não funcionava. E a gente resolveu entrar com 33 pés naquela baía da Sudelpa, que é o pier lá, que fica os pesqueiros e tudo mais. Chegava com vento contra, aí baixava a genoa, vinha na inércia, fazia a manobra, aí dava a brecada com a vela, né, para segurar, e tudo como às vezes dava errado, como o livro ensinava. Às vezes dava errado. Mas eu acho que isso foi uma escola para mim e para ele. E o legal é que todas essas manobras sempre tinha alguém zicando para ver se a gente batia em alguém. Com certeza, lógico. Lá vem esse italiano maluco com o filho dele fazendo essa manobra. Mas, de qualquer forma, acho que chamou a atenção. E aí eu comecei a ser convidado para velejar em barcos de regata lá de Ubatuba. Tinha o Fugitivo, que era um Fast 310 envenenadíssimo, que foi acho que do Souza Ramos. Não, acho que o Souza Ramos foi o Bicho-Papão. É um barco conhecido esse Fugitivo. Eu acho que era do Felipe Furquim, enfim, eu não lembro de quem que era, mas um cara de Ubatuba, um outro italiano, Piero, super bacana, comprou esse barco e convidava a gente para velejar, para a gente fazer coisa. E eu comecei a entrar no mundo das... Aí, essa daí é a minha foto com meu pai, no pinguinzinho que ele... Que legal, como é que era. Cara. Esse foi o meu primeiro Na Barra. Na Barra. Cara, ali hoje fica seco, né? Na Baixa, né? Mas sempre ficou. Ali a gente pegava as cadeirinhas de praia. Meu pai sempre gostava de uma caipirinhazinha. A gente sentava lá e pegava vongole. E fazia lá o espaguetino al vongole depois, no final da tarde. Mas ficava a família inteira cavucando. Que legal, Então aí esse daí foi meu quintal aí por muito tempo. Um menino, hein, Alex? Aí. Molequinho. Que massa. Você passou pelo Optimist? Passei rapidamente. Meu pai, como gostava muito do mar, acho que essa foi a diferença. Meu contato com a represa foi só no curso de vela. Ah, tá. Porque meu pai ia ele é que nem eu, ele vai todo final de semana para Ubatuba. Então eu não tive esse contato com a vela de monotipo no começo e tudo mais. Então eu fui direto para a vela de oceano, comecei a velejar, então fui convidado para velejar no Fugitivo. Depois o seu Alain, que eu sou o sucessor dele lá do Ubatuba Yacht Club. Ele era o diretor de vela lá, ele era dono do El Ninho, de vários barcos campeões. O seu Alain é o Eduardo Souza Ramos de Ubatuba. Todo mundo hoje tem um barco bacana porque compra do Souza Ramos e tudo mais, e a vela vai ficando cada vez mais profissional por causa dele. E lá em Ubatuba a mesma coisa. Então ele tinha os barcos mais modernos e todo mundo comprava os barcos dele. E eu, por sorte, uma vez fui velejar com ele. E aí velejei umas 2, 3 vezes com ele e tal. Mas meu pai sempre queria ir, porque eu era pequeno. Lógico, entendi. Por isso que eu precisava da minha independência, né? Crescer e tal. E aí a gota d'água foi que um dia me convidaram para velejar a Refeno, no Kiki. Eu lembro até hoje, um barco preto, lindo, um Velamar 36, na Refeno. E aí, me convidaram. Eu falei, você tá louco? Você vai sem mim, né? Você não vai com seu pai dessa... De jeito nenhum. Não, mas pai, pô, uma oportunidade, esse barco é maravilhoso e tal. Eu já apaixonado. E aí ele não deixou. Eu falei, meu Deus do céu, vou precisar. E aí, falei, uma hora eu preciso ter uma independência aqui dessa super proteção do meu pai, velejar sozinho, porque no final eu ia com ele. Ele era convidado para as regatas, mas em algum momento começaram a me chamar e não chamar mais ele, né? Porque ele não gostava tanto de regata. Ele ia porque tinha os amigos e tal. Aquela foto anterior, traz ela de volta pra gente. Esse é o Fres? Esse é o Fres. Olha que popa linda. É isso que eu ia falar, hein? Lindo. Não, o barco é maravilhoso. Eu ia falar da popa mesmo. Não, o barco é incrível.
E tá vendo ela ali, ó, velejando? Então chegava na hora do balão, ela tocava a manobra, então a gente ia trocando, ia fazendo as coisas acontecer e ganhava. Então, olha quanta gente lá atrás. Tô vendo. E tem um bem aqui na popa, aqui, Porque grandão. eram os bicos de pro, esse daí acho que é um do Foro 41. Deve ser um E barco a desse gente tipo. mandando super bem. Que costado lindo, hein? Lindo, lindo. Ele era amarelo na época do Zarif, mas ele originalmente, né, o Freres tinha também um... Esse barco, ele foi um dos barcos que competiu na Admiral's Cup. É mesmo? E aí foi lá na Inglaterra, então você tinha 2 de 43 e um de 50. Ele foi da equipe argentina, com o Matreiro. Olha só. Então foi a Tem melhor história. colocação argentina da época e o Zarif comprou ele quando veio para cá e tal. Barco com pedigree, eu Super costumo dizer. pedigree, super pedigree. Mas tava detonado quando eu comprei. Né? Mas sempre tem que ter um que... O resgate, aquela história do destino que a gente falou, o meu destino era... Fui super feliz, tanto que depois desse barco foi tão importante para mim que todos os meus outros barcos se chamaram Ares. O Ares 5 foi o Delta 45, que também era super pedigree. Pedi permissão para as irmãs Zarif, né, a Denise... Para trocar o nome. Para trocar o nome, elas falaram, claro, imagina, enfim. Claro. E aí o meu outro barco que você velejou comigo, a Regata Ubatuba e Ilhabela, belo barco. também chama Ares. Quer dizer, então, na verdade, assim, você pegou muito conhecimento e aprendizado quando criança, né? Eu costumo dizer, né, que a vela é empírico, né? O aprendizado, né, Alex? Sim. Precisa estar na água, precisa sentir ali a pressão do leme, né? O que a vela, como a vela reage. Às vezes dá umas cruzadas do vento e entender que foi um pouco, passou do limite, né? Eu acho que é isso, né? Você entender todos esses elementos, porque a vela é vento, é a água, é a pressão que sei lá, como você falou, o leme faz na sua mão, quanto que você puxa para manter e dar mais pressão. É que é tipo um sabonete, né? Você percebe que esse conjunto de elementos impulsiona o barco para frente. Quando você percebe isso, eu acho que fica um negócio natural. Você não precisa nem olhar a lãzinha, né? Fica um negócio... A gente sente a hora que começa a negar um pouco, a hora que você começa... E esse aprendizado empírico, eu acho que assim, ele não termina nunca, né? Eu acho que a gente aprende... Imagina. Eu, pelo menos, acho que... Todo mundo. A gente aprende eternamente, né? Em cima de um barco, e cada vez que você muda de embarcação... E agora com as redes sociais que a gente vê esses campeonatos de TP52... Falo TP52, porque se a gente pegar esses que são a GP, sei os GPs, aquilo não é a nossa realidade. Mas você vê manobras que você fala, poxa, eu nunca tinha pensado em fazer uma manobra assim. Então você está sempre aprendendo. Sempre aprendendo, né? Hoje os caras sobem um balão, colocam, não sei o que é, um gancho lá no foil e levanta ele pelo foil. Você vê, pô... Jibe set diferente. E é engraçado, porque assim, a gente fala do fundamento que é o mesmo desde a época que o homem botou o primeiro barco, a vela no mar, né? Verdade. Isso é uma das coisas que eu acho fantástico também na vela. A gente continua velejando de uma maneira rústica, que a vela é rústica, né? Verdade. Só que a gente consegue modernizar algumas coisas em termos de manobras, em termos de evolução. Também tem uma evolução, né? Sim. Você aprende a manobrar mais rápido e você sabe que manobra faz a diferença, né? Faz a diferença. Você sabe que eu fiquei pensando outro dia, queria te perguntar isso até. A gente está falando hoje muito sobre inteligência artificial. Né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, chat GPT para cá, não sei o que para lá, é inteligência artificial. Eu fiquei pensando aonde que a inteligência artificial uma hora vai influenciar na vela do ponto de vista estrutural. Porque assim, do ponto de vista navegação, é mais fácil de pensar alguma coisa, né? Sim. Bota lá num instrumento e beleza. Você consegue pensar em alguma coisa que a inteligência artificial pode ajudar? Eu já pensei nisso, porque ela vai buscar na internet, né? Ela vai buscar na rede. A gente, quando buscava na rede informações e tal, não acha, né? Sempre foi difícil achar informação da vela especificamente na rede. Então, o que ela busca é muito superficial. Ela não consegue trazer... Talvez, mais para frente, a gente tenha alguma coisa, talvez na construção de barcos, na engenharia, mas no velejar, eu acho difícil. Como melhorar uma manobra, né? Como que você...
Talvez, se alguém colocar qual que é o esquema que faz o proeiro, talvez ela ajude, mas eu acho que não. Isso aí é água na quilha. Olha isso, passando eu também já fiquei queimando aqui neurônio pensando, porque no final é a mão que está ali no leme, no cabo, na escota, na contra-escota. O que a inteligência artificial vai resolver ali? A gente teve a pandemia, né? Que você viveu, todos nós vivemos. E durante a pandemia a gente teve um joguinho lá, que é o joguinho... Esqueci o nome. Sail... tinha um... Race, alguma coisa. E, inclusive, meus alunos lá do Batuba Yacht Club, durante essa época, a gente pedia para que eles fizessem isso. Eu tenho um cunhado que veleja super bem hoje, porque ele aprendeu a velejar, porque ali te dá os... Mas essa sensibilidade é incrível. Ele só consegue velejar com os instrumentos ligados por causa desse joguinho. Ele veleja hoje, vai para ele água. Adorou, ele gostou nessa época de pandemia. Enfim, ele é meu cunhado, ele sempre me viu velejando. Mas durante a pandemia ele entendeu que ele precisava ter um barco. Aí ele comprou um belo barco, com 50 pés, mas ele veleja com o beaming, então ele não olha a vela. O que ele faz? Que nem o joguinho, ele olha o ângulo da vela, caçou a vela e vai. Funciona, mas o detalhe... Ele foi pegando aos poucos depois que a pandemia passou e tudo mais, mas já serve, né? Mas o feeling é na hora mesmo. Talvez para usar um piloto automático, coisas assim, né? Mas para uma regata de percurso, barla sota, não tem jeito. É só experiência. É a gente mesmo, do jeito que os caras faziam lá atrás, puxando e caçando cabo. E cada um tem uma virtude, né? Um bom proeiro é um bom proeiro, um bom timoneiro é um bom timoneiro, o cara que é tático, que olha e enxerga o vento. E às vezes, eu sempre falo, às vezes você ser tático e timoneiro não é a melhor das opções, porque você tem que estar ou concentrado no leme ou concentrado no percurso, no que está acontecendo. O ideal é que você tenha um tático e um bom timoneiro. Os dois ao mesmo tempo não é a melhor das opções. Isso é legal você falar um pouco, porque assim, eu sei que a gente já vai chegar no tema lá para a gente falar um pouco dos seus projetos e desafios como diretor de vela do clube, mas para quem está assistindo a gente agora, pode ser que não tenha esse conhecimento de como as coisas acontecem dentro do barco, no momento principalmente de uma regata, que é diferente de um cruzeiro, por exemplo, quando a gente está indo de um lugar para outro, como uma viagem, mas no momento de uma regata a gente tem algumas posições estratégicas e funções específicas dentro do barco. Conta para o pessoal que está assistindo a gente mais ou menos como que funciona esse papel. Você falou, por exemplo, do tático. O que o tático faz numa regata? O tático tem uma função importantíssima, né? Largada, por exemplo, eu acho que, claro, é uma conversa entre todos, principalmente entre o tático e o timoneiro, porque o timoneiro é o que vai executar o que o tático está falando. Que é o que está no leme, né? O timoneiro é o que está no leme, é o que é o piloto. Então o tático ele vai falar, olha, ele bola a estratégia antes, né? Vamos largar mais perto da comissão de regatas, vamos no meio, vamos na boia. No final, às vezes ele muda, né? Puxa, o buraco apareceu em outro lugar, esquece tudo que a gente falou, então você tem que se adaptar a isso, mas eu acho que é comunicação. O legal da vela, eu acho que é isso, ninguém faz nada sozinho. Não adianta você botar o Torben Grael com uma tripulação de pangaré que o barco não vai, pode ir até bem, porque ele é espetacular, sem mas dúvida. Se tiver manobra, não vai ter jeito. Então, é uma sincronia de todos os tripulantes. Então, você tem o proeiro, que executa as manobras na proa, e ele é quase como um goleiro, né? Se der tudo certo, parabéns, tal, mas é só um tapinha nas costas, mas se ele fez coisa errada, a culpa é dele, só dele, mais ninguém. E, na verdade, eu acho que o tático ele é um grande maestro, porque ele organiza as manobras, ele fala o que o proeiro tem que fazer, o que a secretaria tem que fazer, ele está de olho em tudo, enquanto que o piloto está super concentrado e todo mundo concentrado nas suas manobras. Então, eu acho que é um trabalho em equipe. Não é à toa que os barcos são utilizados muito em programas de treinamento de empresa. Corporativo, né? Porque para saber trabalhar em conjunto. Sem dúvida. Então, poderia dizer que ele é uma espécie de maestro? Ele é um maestro. Na minha opinião, é um maestro. Eu acho uma posição fundamental. Porque aí ele vai ali dando o sinal para a execução de cada... Porque ele olha o que está acontecendo no barco e o ambiente externo, onde tem vento,
onde o que o outro barco está fazendo. Quando você está de popa, você não fica olhando para frente, você tem que olhar no barco de trás para ver se ele não vai subir e cobrir o vento e vai te passar, né, por barla, ou se ele vai descer por sota uma onda. Então você tem que antecipar movimentos, né? Por isso você falou que é melhor ter um tático separado da função do timoneiro, né? Sim, porque você não consegue ficar olhando para tudo e manter Ao o mesmo barco tempo. acelerando. Então, assim, a concentração do timoneiro é muito importante. Quando você passa a ter essas duas funções acumuladas, eu acho que perde muito. E na parte da frente do barco, que para nós a gente chama de forma comum e é o termo que é a proa, né? Tem então os atletas, os velejadores que ocupam esse lugar lá na frente, né? Da proa. Às vezes pode ser um ou mais de um, né? E aí eles têm também um papel fundamental lá, né? O que o proeiro geralmente faz no barco no momento de uma regata, Alex? Durante o contravento, ele, na largada, ele olha a linha. Então, como ele é o que está mais avante do barco, lá na proa, ele fica lá segurando no style de proa, olhando se o alinhamento você não vai queimar a largada, que é super importante. Que é aquela linha imaginária, entre a comissão de regata e a boia, né? Então ele tem essa função fundamental. Você precisa desacelerar o barco, você segura a genoa para ela planejar melhor e tal. Então ele vai recebendo ordens lá, mas a função principal é sinalizar, olha, tá perto, faltam 3 pernas, enfim, você tem que ter uma comunicação já coordenada com o tático. Com o tático e com o timoneiro. E aí você falou, largou. Depois disso ele já praticamente não faz muita coisa, só faz peso. No contravento. Mas chegando próximo da boia, aí ele tem que correr que nem um sagui, pegar o balão lá de dentro, armar tudo direitinho, porque senão o balão sobe ao contrário, dá sutiã. Então ele tem que armar, tem que ser um cara super inteligente. E às vezes pode ser um cara super inteligente, pode dar uma zigue-zague, ele tem que montar diferente ou resolver um problema. Então ele tem que ser um cara muito safo. Esse é um cara safo. E ele tem a ajuda do restante, que aí é o trabalho em equipe. O cara que está no mastro, que está olhando para o que o proeiro está fazendo, porque não adianta ele ficar, caça, né? Vamos subir a adriça, mas ele não pode ficar olhando para a adriça, tem que olhar para ver se a genoa não vai enroscar, se está dando tudo certo. Então tem que ter essa comunicação. E aí, um pouquinho mais para o meio, você tem a secretaria que todo mundo fala que não é uma função nobre dentro do barco, mas para mim é o grande motor, né? Sem dúvida. Porque na hora de soltar o balão, de caçar e fazer as coisas, então todo mundo tem real importância. O peso no barco é super importante. Então você concentra. Você velejou com a gente, você viu como eu sou neurótico com peso, né? Imagina. Imagina, quase nada. Então você colocar o peso, né, a sotavento, fazer contrapeso, peso mais para o centro, tudo isso faz diferença. Claro, porque às vezes aquele ajuste fino é o que pode fazer a diferença no tempo, né, da conclusão da regata, né? E cada barco tem um jeito. Então, por exemplo, esses barcos largos, se você deixar todo mundo na popa, ele afunda lá a popa e ele cria um arrasto. Um barco que nem o Ares, que é mais estreito, já não sofre tanto desse problema. Mas vai bem no contravento, mas não vai tão bem no popa. Enfim, você tem que saber um pouquinho como funciona cada barco, fazer um briefing com a sua tripulação antes da largada. Olha, eu vou gritar em algum momento, né, gente? Você viu que eu falo isso. E aí você fala, não, o Alex é super educado, imagina, nunca mais. Mas em um momento você já me viu gritando lá e acontece, né? É o momento do calor, do momento, né, das coisas que vão acontecendo e às vezes a gente precisa mesmo de uma velocidade e acaba se alterando um pouco, mas é só no aspecto emocional. Às vezes parece que a gente está dando bronca, mas não é. Acho que você precisa ter um comando claro, né? Você como comandante, você é responsável por todo mundo. As pessoas podem se machucar. Então, em algum momento, quando você percebe que as pessoas podem se machucar, o barco pode bater, ou claro, é uma manobra que, puxa, isso pode causar um problema, você tem que ser extremamente claro, e às vezes o claro significa gritar. Solta isso rápido. Solta isso rápido. É isso aí, entendeu? Então, às vezes precisa Acontece mesmo. E às vezes a gente coloca, né? Gente que não está acostumado se assusta, né? Mulher de amigo que não está acostumado e vê você falando um palavrão. Fala, nossa, mas é um gentleman. Mas é assim. Por isso que eu gosto da reunião inicial e falar já assim... Faz o disclaimer. Já faz o disclaimer logo de cara. Não, é muito gostoso velejar com você e a tripulação que você cria lá, Alex. É
É bem divertido, né? A gente consegue se divertir bastante. Então, quer dizer, de fato, eu acho que são todas essas características dentro do coletivo de uma embarcação que faz com que a gente cada dia queira mais, né? A gente termina uma regata e já está pensando em quando vai ser a próxima. Eu mais do que ninguém, né? Porque eu tenho que pensar em organizar o barco e a regata, né? Exatamente, exatamente. E aí você também, então vamos falar um pouco disso, já que você deixou aí pingando a bola. Mas antes eu quero te presentear aqui, ó, com o nosso querido apoiador Santec. Vai levar para casa o protetor solar. Em ótima hora. Do velejador, olha aí, ó. Já conhece o Santec, vai levar um Santec para casa. Adorei, realmente ele não pega no rosto, é uma delícia. É diferenciado, né? Diferenciado. Eu achei isso aqui sensacional. É fora de série. Só quem já experimentou sabe. Você que está aí assistindo agora, clica aqui no QR Code aqui, você vai ter acesso à loja, tem todos os produtos da Santec lá para você também se proteger do sol e manter a saúde da pele. E aí, vamos lá. Você hoje ocupa um papel que eu considero fundamental e um papel cheio de responsabilidades e desafios como diretor de vela do Ubatuba Yacht Club, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente quais são esses desafios, responsabilidades e projetos que você tem aí pela frente, que eu sei que, na verdade, você já tem projetos sendo executados, mas que você enxerga sempre além, né? Você está pensando já aonde que você quer chegar nisso. Eu fico inventando moda e fico enxergando além. Então, conta um pouco, compartilha com a gente um pouco sobre esses desafios de ser um diretor. Eu vejo o trabalho incrível que você está fazendo lá. Eu acompanho de perto, eu participo das regatas que você organiza. Aliás, agora dia 4, 5 e 6 e 7, né? Setembro. Tem um mini circuito. Para barco até 28 pés, de 19 a 28. Isso foi uma criação que a gente... Não é que foi uma criação, eu sempre apaixonado pela vela desde pequeno. Eu tinha aquelas revistas Vela e Motor, depois Mar, Vela e Motor, depois Náutica. E tinha um mini circuito Rio, que vinha logo depois do circuito Rio, que era para barcos pequenos, para veleiros pequenos, que também parou, né? Uma época deixou de existir. E o Ubatuba tem essa característica, né? E aí, essa foi realmente uma regata. Todas as outras regatas que existem em Ubatuba, elas já existiam, fruto da criação do meu antecessor, o Alain Simon, que também era um cara super visionário e trabalhou super bem a vela lá em Ubatuba. Mas não tinha essa regata para veleiro pequeno. E Ubatuba, basicamente, tem a maior flotilha de barcos pequenos do litoral de São Paulo. Então, a maior flotilha de Ranger, eu acho que do Brasil, depois do Rio de Janeiro, é a nossa. J24 tem um monte. Odeio 23, que você tem, também tem um monte. Tinha. Você tinha. Bye bye. Bye bye, já se foi o bye bye. Mas se você tivesse, você poderia velejar. Com certeza. E qual que é o critério dessa regata que a gente colocou? Todo mundo fala assim, aumenta para 30 pés para eu botar o meu 30 também, que eu quero... Não, a ideia é que os donos de barco grande como eu, por exemplo, ou a gente pede, por favor, deixa eu velejar no seu barco, porque a ideia é a gente reativar esses barcos pequenos, porque todas as regatas hoje passaram a ter barcos grandes, e o pequeno incomoda. E não é verdade, porque o pequeno é o mais legal de todos. É mais barato de comprar a vela, a regata é super divertida, é uma mistura de monotipo. Então eu sou apaixonado por essa classe, que eu acabei, como ninguém me convidava, mentira. Mas eu queria ter o nosso barco, e aí eu juntei 3 amigos, o Ramiro e o Daniel do Veleiro Fantasia, todos sócios lá do clube. A gente comprou o veleiro que era do nosso instrutor de vela lá, o Zequinha, filho do Zeca Reis. E ele pôde comprar lá o Camorra e a gente comprou o barco dele, que é o Tabarly, que é um barquinho delicioso de velejar. Que barco que é? É um veleiro argentino, chama Maxi 20, que diz a lenda que ele veio velejando da Argentina. Eu não duvido. Eu não fui a fundo para saber, eu não duvido, não. Era do instrutor lá, o Fábio Rivetti, que depois doou pro Zequinha. E o Zequinha, filho do Zeca... que veleja no ar. Eu vi outro dia ele dando um depoimento lá, bem legal.
Ubatuba tem grandes velejadores. O Zeca, para mim, é o nosso Robert Scheid lá da região. E realmente o cara é muito bom e a gente tem que valorizar o que tem lá. E lá você tem grandes velejadores, o Ceará, o Pedrão. E são pessoas que também são apaixonadas. O André do Cacalé. Então você tem assim, o Felipe. Ubatuba tem uma característica, como tem pouco vento, ou ventos são mais moderados, a regulagem e a técnica são muito importantes. Então é uma grande escola velejadora. É verdade. Tem que ter mais ajuste fino ali para você conseguir ter performance em comparação aos outros. No vento forte você estica tudo e tá tudo certo. De alguma maneira você vai. De alguma maneira você vai. No vento fraco, engorda tudo, faz aqui, peso. Então eu acho que o velejador de Ubatuba, com essas regatas, evolui demais. E aí esse mini circuito ele é muito bacana, porque você cria uma possibilidade dos veleiros até 28 pés, né, que são os veleiros com menor tamanho, eles têm tem a oportunidade de competir entre eles, né? Tudo bem, vai ter uma tabela lá do rating também, mas fica uma coisa mais... Fica tudo junto. Fica mais comparativa, né? Parece regata monotipo mesmo, tipo bico de proa, porque você não tem aquelas distâncias loucas de barco da semana de vela, por exemplo. Né? Que vai embora. Sai lá e você não sabe qual é o resultado. Não, você tá correndo todo mundo lá, ali. Chega barco junto lá, na chegada é um pega pra capar. E o gostoso desses barcos é que eles são mais ariscos também, né, Alex? Super, a largada é legal. Tá mais na mão, assim, ele fica mais arisco, que legal. Vai ser agora então 5, 6 e 7 de setembro. E aí, você falou que eu fiquei inventando coisas, quer dizer, eu falo que fico inventando, você fala que, poxa, você fica vendo o futuro, mas a verdade é que a gente tinha também o sonho de fazer um brechó náutico. É verdade. E aí... Meu trabalho tem me deixado louco. Eu falei, Gica, a esposa do Ramiro, que ela é super ativa também, eles são bárbaros. São mesmo, um casal incrível. Falei assim, olha, eu sei que vocês gostam do brechó, eu queria fazer esse negócio rolar, mas eu não tô com cabeça para fazer. Ela falou, deixa que eu faço. E aí a gente junto está organizando durante a regata, no sábado da regata, a gente vai ter um brechó presencial, onde todo mundo vai trazer suas coisas. E a ideia aqui não é ninguém ganhar dinheiro, é a gente... botar a náutica para funcionar. Você pegar, todo velejador tem um monte de cacareco. Eu tenho umas 3 velas de Optimist, eu tenho capa, tem outro tá que parado tem lá. Fica parado e de repente o outro precisa. O próprio Yacht Club, ele tem mais 4, 5 barcos lasers e Optimists de madeira que a gente vai botar lá. Que legal. E assim, eu poderia doar? Claro, posso doar. Mas, de repente, eu posso trocar esses monte de barcos por um snipe, que é o que o clube está precisando. Alguma coisa que você precisa. E eu vou fazer o outro feliz, que, de repente, o Itaguá está fazendo uma associação de vela. Se ele quiser comprar e fazer a associação com esses 8 optimistas, me der um snipe... Olha aí, que legal. Porque eu resolvo minha vida, ele resolve a dele. Então, o legal do brechó é isso. E aí as pessoas falam assim, por que não faz online? Porque eu acho que com certeza. Olhar e você trazer e levar. Então a gente está experimentando, é um formato diferente que vai acontecer durante o evento. A Gica muito gentilmente está ajudando a gente a organizar, ela que está fazendo os posts. Então a gente fica inventando essas coisas aí, Ale. Vai ter Sailingcast e Santec lá nesse final de semana. Eu ouvi dizer que vai ter um Sailingcast lá nessa regata, nesse final de semana. Aliás, a gente já podia mais ou menos combinar alguns comandantes ali para que a gente possa fazer esse bate-papo do Sailingcast. Eu tenho umas sugestões boas ali, eu te mostro depois quais são os inscritos. Vamos fazer isso então. Pra gente ver quem que tem história para contar. E lá tem um monte de história para contar, olha aí, pode ter certeza. Que legal, vai ser legal lá. A Sailingcast vai estar junto com o Ubatuba Yacht Club apoiando essa regata aí. Obrigado, aliás, te agradecer. Imagina, eu que público, você se interessar imagina. Nesse projeto. Ele ainda é embrionário. Gozado, ano passado a gente teve 29 barcos. Para um mini circuito, isso é um número extremamente bom. A gente está indo para a 4ª edição, a edição de número 3 foi o ano passado e foi muito legal. Esse ano a gente deve chegar nos 20 barcos. Aqui o ano passado foi... recorde. Foi recorde. Vamos se animar, galera. Olha aí, a galera do Mini aí, vamos se inscrever no Ubatuba Yacht Club, no circuito Mini do Ubatuba Yacht Club, participar dessa festa incrível que o Alex sempre promove aí para os velejadores. Sempre divertido, Com certeza. E aí, então, isso faz parte aí das
tua agenda, né, Alex? Como responsável diretor de vela do clube. Como que é ocupar essa... Você tinha falado das responsabilidades, né? Você sabe que parecia fácil no começo, quando o seu Alan falou, vem cá, vem ser meu diretor adjunto. Eu falei, o que faz? Nada, fica junto comigo e vamos ver como é que faz e você aprende. Mas tem uma responsabilidade. Criar o evento é uma responsabilidade, enfim, estruturar, trazer gente antes para saber quantos de camiseta e tal, mas isso é o de menos. Eu acho que existe também as questões de segurança que você precisa criar. Então, por exemplo, Regata Ubatuba Ilhabela, a gente deu sorte todos esses anos que a gente sempre teve tempo bom e de leste. Um dia a gente vai pegar um tempo de contravento aí, com vento forte. É possível. Então a gente sempre tem uma lancha que a gente tem que deixar preparada. Esse ano a gente conversou com o Delta 24 para que ele ficasse atento e fizesse a chamada geral se fosse até mais tarde. Então, não é só criar a regata. Essa é a parte trabalhosa, mas existe a responsabilidade. Tem barco que já afundou, que a gente teve que ajudar a resgatar, teve barco que quebrou mastro. Então eu acho que a gente tem que ter uma mínima estrutura, porque e o clube é responsável de uma certa maneira para poder ajudar isso da melhor forma possível, né? Acho que o clube ajuda em todos os sentidos, na náutica, quem está atravessando de um lugar para o outro, se precisar de apoio vem, mas durante a regata também a gente tem essa responsabilidade. Responsabilidade, né? Porque, queira ou não queira, são vidas que estão ali, né? Participando também. Claro que exigindo toda a segurança que é necessário em cada embarcação, né? Mas tem que ter essa cabeça preocupado de que ocorra tudo bem, né? Sim, esse eu acho que é a maior de todas as responsabilidades. Parece que não, porque sempre tudo dá certo, graças a Deus, mas a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Então, a gente tem sempre a ambulância que a prefeitura traz para alguma coisa. O próprio Alan teve uma insolação no meu barco, que eu fiquei apavorado. Eu falei, tá tendo um treco aqui. E aí a ambulância estava lá, salvou. O Ceará teve lá um infarto dele no meio de uma das regatas e ele, competitivo, estava lá com o tripulante. Ele falou assim, não deixa o Brusqueta passar ele lá. Pois é. Dele. Quando você conta, ninguém acredita. Você conta, ninguém acredita. Mas, putz, se não tem a ambulância lá e não tem uma estrutura, sabe-se lá o que acontece. Então, a gente tem que ter essa visão. Até porque a gente é mais estruturado, né? Então, se o Yacht Clube não faz isso, quem é que vai fazer? Então, eu acho que essa é uma responsabilidade grande. E a outra é formar calendário, que é difícil, deixar todo mundo feliz. Você estava me falando de calendários, né? Quantas regatas tem o calendário do clube? O clube tem uma regata sensacional, que é a regata Ele e Ela. Isso acontece já em janeiro ou fevereiro, a gente sempre coloca, né? Então, no finalzinho das férias, no verão. A regata Ele e Ela, que acontece no sábado, e a regata do inverso, que é uma invenção do seu Alan, que é espetacular. Sabe como é que é a regata do inverso? Eu já ouvi falar alguma coisa. Ela é muito louca. Os barcos mais rápidos largam por último e os mais lentos é o rating ao contrário. Ao contrário, isso então, eu não sabia. O Ranger 22 larga antes, depois vem um Delta 26, depois vai indo, larga tudo separado, mas a chegada chega praticamente todo mundo junto, tem ultrapassagem pra caramba, é divertidíssimo. Não é aquele rating, então, tipo, se você pegar aquele cara chato que vai querer... Ele não é super preciso. Então é uma regata festiva. Então a regata Ele e Ela é um casal ou vários casais. Quem tem quiser, que ser misto. Tem que ser misto. Se alguém resolver ir com mais homem do que mulher, vai ter uma penalidade de 5 minutos, mas vai ter que botar uma peruca, a gente brinca Olha desse aí, jeito. Que engraçado. Então essas são as regatas festivas que acontecem em fevereiro. Depois a gente tem o Ubatuba Sailing Festival, que aí já não é uma regata festiva, é o nosso principal campeonato. Né? E aí é o International Ubatuba Sailing Festival, onde já foi campeonato brasileiro, já foi campeonato paulista, é onde vem a ORC, vem velejar com a gente, é uma etapa importante. Logo depois vem a regata Ubatuba Ilhabela, que acontece em junho, feriado de Corpus Christi sempre. Esse ano a gente fez a regata em Porte, então ela está crescendo, é super legal. Que é no dia seguinte, né? Que é no dia seguinte, apoio do Pindai Yacht Club, que nos acolheu. Então, os clubes irmãos, e aquilo que eu falo, que sozinho a gente não faz nada. Então, a gente, com Ilhabela, está super próximo e é super legal. Um mini circuito e encerra com o Troféu das Ilhas. Essas são as regatas do calendário do Ubatuba Yacht Club.
Existem algumas regatas do Uba Alegria e a Regata do Futuro que nasceu na época da pandemia e aí ficou. Então, vamos fazer regata? Vamos. Então, era um negócio assim que acontecia e hoje também acontece. E aí, a ideia hoje é a gente programar... Eu estava comentando com você, depois de 3, 4 anos, sugerindo isso, eu e o Cuca, a gente vai conseguir lançar um calendário junto todas os clubes, né? O Yacht Clube de Ubatuba, o Ubatuba Yacht Clube, Yacht Clube de Santos e da Ilhabela. E o Yacht Clube de Ilhabela. A gente vai lançar o calendário juntos para não ter problema de você se organizar, ficar lá tudo junto. Isso é muito bom, porque aí cada vez mais tem mais regatas para a gente participar. É isso, porque a gente precisa se organizar, né? Porque não é só eu e você... É a sua tripulação, é ver o calendário de todo mundo tem sua vida, então é importante. Você que gosta, então, de encrenca, eu vou soltar uma aqui para você. O que você acha? Talvez você já tenha pensado nisso, porque todo mundo já pensou nisso, mas eu nunca vi, de fato, algo que seja eficiente. Uma espécie de banco de tripulação. Então, a gente tem isso nas regatas que a gente faz. A gente tem um banco de tripulantes e banco de embarcação. Então, tem embarcação que precisa de tripulante e tem tripulante que quer se oferecer para estar a bordo. Tem funcionado lá em Ubatuba, a gente faz isso com uma certa frequência, mas poderia ser melhor. Eu acho que os grupos hoje funcionam bem também. A gente tem lá o Vela no Wiki, é um grupo onde a gente fala da programação das velas, das regatas de Ubatuba, mas não só disso. A gente fala de vela e aí lá as pessoas falam, estou precisando, eu queria, mas não tenho tripulação. Tenho vontade de velejar e gostaria de um barco. Então as pessoas depois do privado se falam e tudo mais, mas a gente direciona bastante pro site. Mas uma coisa que eu queria criar, talvez a gente possa até fazer junto, acho que talvez uma iniciativa do Sailingcast, mas só que eu só posso apoiar, né? Porque quem organiza as regatas são vocês. Às vezes tem gente assistindo a gente aqui agora, que fala, meu sonho era poder de algum jeito dar esse passo. Verdade. Eu tenho seguidores que já me perguntou, falou, eu já fiz curso, como é que eu entro nessa comunidade? É verdade, podia ter alguma maneira um pouco mais fácil. Entendeu? Porque assim, aquilo lá no final acontece entre nós. Sim. Né? Até muito mais pela cara de pau de quem quer entrar nesse... Porque o cara fica lá, né? Oi, tudo bem? Como é que é essa história do bar? Tá lá no pier. Isso. E aí, se o cara lá precisar, ele fala, vem velejar com a gente. Mas podia ser uma coisa mais fácil mesmo. Mais fácil. Que assim, poxa, no mínimo a gente conseguisse trazer, falar, beleza, tem aqui uma classe que é o antigo bico de proa, né? Que hoje é o Cruiser, né? A RGS Cruiser. Né? Porque assim, no mínimo, essa pessoa precisa ter uma certa familiaridade. Também não pode ser crua totalmente. Eu acho que a gente pode caminhar para uma coisa como está acontecendo no minicircuito. Por exemplo, no minicircuito, além de serem barcos menores, mais fáceis de velejar, tem a classe RGS Cruiser, tem muita gente que começa a alugar seus barcos. Então, de repente, a Isa você conhece. A Isa, a Daniela Sanches, eles compraram, as meninas compraram o J24 e velejaram na Ilhabela super bem e vão velejar o minicircuito com o J24. O marido da Isa, o Michael, vai acompanhar. Pô, eu não vou ficar em casa esperando e tal. O que ele fez? Está alugando um barco. Chamou a turma do Speak, que ele foi Comodoro lá, está montando uma tripulaçãozinha, está indo de um Aruba 28. O Cacalé, que você comentou aqui, está alugando um Volker 23, e ele botou lá para alugar um barquinho, é sensacional. O que deve ter de barco ali parado para alugar. Então, acho que pegar uma bolsa de barcos para alugar, de gente querendo... Ou seja, você colocar no mesmo lugar... pessoas interessadas. Barco, isso aí. Pessoas e barco para alugar. Vamos fazer isso aí. Acho eu vou fazer. Legal. Deixa eu ver se o Gabi consegue me ajudar colocando uma coisa aí na tela. Você consegue acessar o Instagram do Sailingcast? Não? Só se você colocar assim. Se eu te mandar um link, você consegue acessar o link? Sim.
Eu vou te mandar um link aí para ver se você consegue abrir uma coisa que eu quero mostrar para a turma que está assistindo e para o Alex porque também. isso é legal mesmo, né? Se pudesse Porque tem gente que me pergunta, fala, poxa, eu fiz um curso, como é que eu faço? Onde eu vou? Como é que eu entro nessa comunidade? É a sua missão, né? Você ser um facilitador para que essa coisa aconteça. E aí é legal, porque a gente traz mais gente para os eventos, né? O evento, então, tem mais gente, aí mais gente acaba... A comunidade náutica cresce. Né? Então, eu acho que a gente pensar em alguma coisa assim... Eu estou falando para você, mas é só porque você tem ideias boas também, mas a gente aqui no Sailingcast pode tentar fazer também. Que eu puder ajudar, enfim, eu sou o maior fã de desenvolver a náutica. Eu sei disso. Ó, vou mandar para você, Gabi, um link. Aí vê se você consegue projetar, por favor, aqui para a gente ver como é que vai sair aqui na tela. Eu quero mostrar uma coisa pro Alex e para a turma que está em casa também. Mas voltando para essa questão, então, desse papel, né? Você tem projetos que já estão funcionando, né? Já não é um projeto, uma ideia, mas sim algo que já funciona, que é a escola de vela, de um projeto social que você faz com o apoio do clube. O clube já faz esse projeto social há 25 anos agora, que é a escola de vela. Para alunos matriculados, eles têm que estar estudando, terem boas notas, e aí eles podem frequentar a escola de vela lá do Ubatuba Yacht Club. Então, não é para sócios, é uma ação social, é para a comunidade local, e isso já é uma missão super bacana, sempre existiu. Mas aí, como diretor de vela, eu precisava desenvolver isso, né? Eu pensei, puxa, de repente eles participando de regatas e tal, na Ilhabela. Mas eu falei, puxa, pode ser mais do que isso. E a gente foi caminhando também para esse desenvolvimento em regatas, criando um sailing team, quem se destacava mais. Então, pela primeira vez nesses 2 últimos anos, eles foram velejar na Semana de Vela lá na ilha. Pra gente, a Europa da gente é a Ilhabela, né? Então, os caras, quando... eu velejo super bem, então, a hora que vai na Ilhabela, vira, toma porrada e vê que é diferente. Então, a gente está subindo o sarrafo dessa turma e está sendo super legal. Mas eu acho que eu tinha uma missão um pouco maior. Eu sonhei um dia, até te comentei com você outro dia, que, do nada eu lembrei que eu tenho essa função. Esses meninos depois... do Optimist, do Snipe, do Laser lá no clube, vão fazer o quê? Né? A gente tem essa ação social para dar um encaminhamento para eles. Por que não a gente melhorar esse projeto e baseado talvez no Projeto Grael, que é maravilhoso, e foi realmente inspirado nesse projeto, a gente criou a Escola de Marinharia e Hotelaria lá no clube, com esse viés de ensinar coisas para que eles vivam da náutica de alguma maneira. Eu trabalho com a indústria de cruzeiros há muitos anos, então a história da hotelaria tem a ver, claro, com a falta de mão de obra que a gente tem hoje. Acho que a pandemia melhorou muitas coisas depois, né, de todo mundo perceber que precisava da vida ao ar livre, mas tirou muita gente do mercado para fazer só turismo. Então, o pessoal pegava lá, deixava de ser marinheiro e ia se tornar um dono de uma lancha para fazer passeio, que é legal. Mas acabou a mão de obra e hoje ela é super valorizada e mal qualificada. Então, a gente percebeu isso, que tem um mercado maravilhoso, mas que se ninguém fizer nada, a gente não vai ter essa mão de obra qualificada. Então, a marinharia é nesse sentido. A gente quer ensinar as crianças a trabalharem, né, a terem habilidades manuais, a trabalharem nessas lanchas, nos nossos veleiros. E ter um curso mesmo completo, onde, no final, um sócio adota uma dessas crianças e o trabalho final de conclusão de curso é ele ser um menino de convés, trabalhando uma temporada com um marinheiro desse sócio, com essa lancha, para que ele possa aprender com o marinheiro, para ver as exigências. E, claro, ao longo do curso, ele aprender a fazer uma boa cama, esticadinha, com ferro, com
por que não fazer um trabalhozinho com a toalha e fazer lá um passarinho com óculos, como fazem no navio? E por falar em navio, com esse meu contato, se a gente conseguir um professor de inglês e dar uma estrutura para eles, por que não trabalhar mundo afora, sendo uma carreira aí, uma carreira dentro de um navio, ganhando em dólar e tal. Então, essa um pouco é do sonho, né? E eu vendi essa história para o clube lá, que eu te falei que eu fico inventando história, vendi isso para o Comodoro, o Silvio e na época também o Wagner. Eles gostaram da ideia, acharam que isso era super legal. E aí eu falei, olha, eu preciso da sede náutica antiga lá, que vira e mexe e fala assim, vamos derrubar tudo e vamos fazer mais vaga. Não derruba a sede antiga, porque tem um lugar lá que parece que dá para fazer 2 aposentos. Nesses aposentos a gente cria uma estrutura para treinar essas crianças. Para simular isso. Para simular isso. E a gente recebe convidados. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar o meu juiz de regata num hotel, ou os fotógrafos, ou a comissão julgadora de protesto, que às vezes vem e a gente tem que... Não é nem a questão hospedar, de gastar, né? De hospedar e ter a responsabilidade. E a gente faz muita regata nos feriados e às vezes não tem lugar, enfim, é um inferno. Puxa, vamos botar eles nessa hospedaria do clube, que vai ser controlada e trabalhada por esses meninos, treinadas pelos nossos professores, para que eles aprendam a receber, aprendam a fazer, estejam relativamente prontos para quando forem para essas embarcações, né, do clube, estejam super aptas. E carimbo do Ubatuba Yacht Club, da Escola de Marinharia, que é o ICMAR, que teoricamente pretende ser um selo profissionalizante e voarem. Olha que legal. Fora as outras coisas que tem no projeto do Garael, que é marcenaria, trabalhar com motor. E aí a gente pode inclusive abrir para quem quiser vir e tal, e é super legal. Tem muita coisa, né? Que legal. Desde isso tudo que eu te falei até fazer um barquinho à vela feito por eles, com um projeto, enfim, tem várias coisas. Parabéns. Você quer mostrar o link que você mandou? Isso, essa página aí, essa aí. Você consegue projetar ela? Depois aí você corre ela um pouquinho assim, que eu quero mostrar os botões também. Vamos ver se ele... Olha aí. Isso aqui é legal até mostrar para você que está assistindo em casa e até de primeira mão aqui que eu estou mostrando para a gente, o Alex também está vendo pela primeira vez. Esse aqui é o menu do nosso Instagram. Eu vi isso ontem. Coincidentemente vi, eu falei, puxa, que legal, tem um link para BVO. Esse aqui é o episódio que vai ao ar hoje, né? Que Jonas, gravamos com o Jonas, contando todos os desafios aí que ele tem, que ele encontrou, né, durante a travessia do Atlântico, nessa regata super desafiadora da Mini Transat, um barco de 6,5 metros, que é um mini. Que é um mini. Aliás, tinha a classe mini, que eles não conseguiram se organizar até. Então, isso aí a gente precisa, né, aquecer essa turma aí, e essa travessia em solitário. Então, hoje vai ao ar às 20 horas. Na verdade, eu tô antecipando, né? Esse episódio vai ao ar quarta-feira que vem. Isso aqui já vai ter sido uma semana atrás. Que legal. Então aqui tem o botão que te leva direto para o canal do YouTube, né? Que é onde aparecem todos os nossos bate-papos lá dentro do Sailingcast. Aqui é uma forma também de apoiar a Associação Brasileira de Vela Oceânica, que a gente... Que está cada vez mais presente. Que tem várias vantagens de se associar lá. O Comodoro esteve aqui com a gente, conversando com a gente, o Baiar. A gente incluiu aqui o link para inscrição do mini circuito. Muito obrigado. Né? Afinal de contas, somos parceiros nesse evento aí, né? Então a gente fez questão de colocar lá. Obrigado, Ale. Você acessa também a loja da Santec, né? E aqui o Spotify também, o link do Spotify, descendo mais um pouco. Se você quiser ser um convidado do Sailingcast, você aplica aí e a gente então avalia a possibilidade de você vir conversar com a gente aqui nos nossos estúdios. A gente tem um projeto novo agora que está ficando pronto para que a gente consiga fazer conversas remotas com pessoas que estão em outros países, em outros lugares, pessoas embarcadas. Então a gente vai fazer um bate-papo online,
né? Bárbara essa ideia, porque hoje em dia essa conectividade, Então, né? O vento conecta, mas o Elon Musk ajudou a gente a se conectar um pouquinho mais, né? Então a gente também vai começar a fazer esses bate-papos, porque aí a gente conecta mais gente aí por esse mundo afora, trazendo suas experiências, suas histórias, compartilhando aqui com a gente no Sailingcast e quem sabe inspirando cada vez mais gente para fazer o que a gente gosta também, que é estar no mar e velejando. Mas os malucos que gostam da mesma coisa que a gente, por que não? Alex, essa conversa aqui é maravilhosa, eu queria que a gente pudesse continuar, mas eu sei que você também tem aí uma agenda cheia de compromissos. Quero te agradecer mais uma vez a possibilidade de você ter participado aqui desse bate-papo incrível. As portas do Sailingcast vão estar sempre abertas para você, para o clube, né, para os seus projetos, porque você é um cara que incentiva a vela e a gente precisa estar junto, a gente precisa cada vez mais se unir para que a gente expanda e traga cada vez mais gente para vivenciar o que a gente gosta de fazer também. Eu que agradeço essa oportunidade, foi super legal que as agendas bateram aí e acho que é no momento oportuno. Você vai estar lá no clube, super bem-vindo, como sempre, Obrigado. Venha sempre. Obrigado. Embarcado, não embarcado. Agora já fez parte da nossa tripulação lá no Ares. Então... Tem Copa Mitsubishi que eu tô sabendo que vai ter aí uma etapa. Tô aqui me planejando. Tô dentro, hein? Saudades de velejar na Copa Mit aí também. Olha só, aqui a gente faz o seguinte, a gente tem um diário de bordo? Diário de bordo. Você sabe que o Ares tem um diário de bordo exatamente assim. É mesmo? Igualzinho, bonitinho, de bom gosto, hein? Então, viu só? A gente sabe o que é bom, né, Alex? Fala sério. Subir degrau é fácil, né? Descer é que é difícil. E você, obviamente, vai deixar aqui um registro que você passou aqui pelo Sailingcast com a gente, né? Para ficar aí registrado que você esteve aqui batendo esse papo. E você que está aí assistindo em casa, ou no celular, seja onde for, lembra de assinar o canal, que isso ajuda a gente continuar com esse projeto vivo, né? A gente espera continuar com esse projeto vivo, a gente quer que isso aqui se expanda. Chegamos ontem a marca inédita de 700 inscritos no nosso canal do YouTube. A gente quer chegar nos 1.000 inscritos, a gente quer chegar nos 10 mil inscritos. Quanto mais gente tiver assinado o canal, a gente vai conseguir cada vez mais novos projetos, novas ideias, mais benefícios para todos que estão assistindo. Então, lembra de deixar o seu like, assina o canal, compartilha, critique se você quiser criticar, deixe ideias, entre em nossas redes sociais. É importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, se a gente está no rumo certo, se a gente está trabalhando do jeito que você gosta, né? Então, o seu feedback é muito importante para a gente. Indique os convidados. Vai ser sempre um prazer poder trazer aqui os convidados para bater esse papo e conhecer as histórias do mar e do vento. Alex, mais uma vez quero te agradecer. Fica aqui registrada a sua participação no Sailingcast. Obrigado. Estaremos juntos ali na próxima semana, então, 5, 6 e 7 em Ubatuba, no mini circuito Ubatuba. E outras regatas também de Ubatuba, com certeza pode contar com o Sailingcast. Conto sim. E aí eu vou encerrar aqui do jeito que eu gosto de encerrar e você vai me ajudar. Tudo isso aqui acontece, Alex, por quê? O vento nos conecta. O vento nos graças conecta. a Deus. Valeu, Alex. Obrigado, muito legal. Obrigado, parabéns pessoal. pelo projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns você também. E é isso aí, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Fui. Valeu.